Então, Guilherme e Nina estão desde 2013, né? Vocês voltaram. Né? Desde 2013, desenvolvendo um trabalho para fazer um Monte-Cristo em Trajano de Moraes, nos divisas entre Bom Jardim e Trajano, perto de Barra Alegre, aqui, na região rural. E trabalham com agricultura sintrópica, sistemas agroecológicos, vendem nas feiras, vendem cestas, fazem assessoria técnica, enfim, e acabaram virando umas referências aqui na região, né, na região serrana como um todo, participando desse movimento, aprendendo com ideia. Então, assim, aproveitem essa palestra, aproveitem essas duas figuras, que elas entendem muito de agroecologia, né, e bem-vindos, prazer, né? Valeu. Gente, não vou usar microfone, porque precisa aí? Não. Tranquilo. Falo com as mãos também e fico meio atado. Bom, queria complementar um pouquinho a apresentação aí do Rafael, queria depois se apresentar também, mas já de antemão já digo que aqui é só uma linha, né? E vocês são todos bem-vindos aí para somar, para observar, para colocar, para retroalimentar, para criticar, porque isso aqui é uma discussão. Não é que eu vou ficar falando só eternamente, apesar que eu falo pra caramba quando eu vou falar disso. Normalmente eu sou meio quieto, mas vou falar isso aqui, coisas dessa esfera, eu falo até demais. Bom, agradecer primeiramente ao Rafael aí, o pessoal da CRIS, o pessoal aqui da homeopatia, né, por ter feito o convite para a gente falar de uma coisa que a gente vive e acredita muito e gosta muito e é fissurado mesmo na coisa. Então, como o Rafael já falou sobre a região aqui de Friburgo, eu sou friburguense, essa fazenda que a gente mora hoje é da Tataravô, então é uma história antiga, tá? Uma história bem comum a várias de outros vocês aí, né? De que um histórico de exploração da terra de forma errada, vamos dizer assim, do ponto de vista ecológico, que levou à falência das pessoas e do solo, da cultura, da região. Então a gente vem, volta nessa proposta de restabelecer isso, né? De olhar de uma forma diferente para a natureza. Então eu fiz a minha formação na Viçosa, sou engenheiro agrônomo, atualmente eu sou produtor, consultor, pai de 3 filhos, e etc. Tal, dono de casa. Aí mentiu, hein? Pô, peraí, deixa eu jogar, né? Conheço alguns aqui, já conheço já do nosso espaço de comercialização, outras pessoas aí que eu já catalisei, ajudei a fomentar alguma coisa, enfim, é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja bacana. Oi, eu sou Nina, como o Rafael disse, eu sou bióloga. E, na verdade, a minha jornada em busca da agroecologia veio antes da faculdade até, muito do contato que eu já tinha com a montanha, com a floresta. E aí eu via a floresta e eu via que era possível que aquilo ali continuasse, que isso se espalhasse, eu via a degradação e isso me incomodava de uma forma muito profunda mesmo, eu ficava profundamente incomodada, então assim, fui dedicando os meus estudos, né, eu era aquela criança metida com livros, que gostava muito de estudar. Então fui sempre buscando nos estudos que fosse assim, uma forma de conciliar, porque a gente precisa viver, a gente precisa se sustentar. Todos nós aqui comemos, todos nós aqui precisamos de uma casa, de móveis, de roupas. Então a gente precisa de sustento. O ser humano está aí e quer existir, vive. E é legítimo isso. Mas degradar a terra para isso é necessário. Então eu tinha esse incômodo por dentro e eu fui buscando, né? Então nesse caminho eu acabei indo parar na biologia, porque um amigo falou: você quer estudar agroecologia? Vai para Viçosa. Fui para lá e realmente encontrei, foi muito bom porque eu pude ter contato com grupos de estudo, com a PET, com o GAL, com professores maravilhosos, né, da agroecologia, com o professor Casale também. E através, inclusive, do estudo da homeopatia, a gente vai entendendo mesmo como trazer saúde para os ecossistemas e também para o ser humano, né? Entendendo que nós fazemos parte e não que nós estamos dissociados. Então, o que a gente traz hoje é um pouco dessa busca de sair dessa separação, porque a gente não precisa
ser ser humano aqui e natureza lá. A gente, na verdade, pode buscar esse caminho da natureza, entender como ela funciona e aprender com ela uma forma de se sustentar, porque ela sustenta uma vida infinita. A gente tem uma biodiversidade incrível no planeta Terra. Então, a natureza é capaz de sustentar isso. Por que ela não é capaz de, com os processos ecológicos dela, também sustentar o ser humano? Então, eu acredito que sim. Chegui também. Acredito. Queria saudar aqui o Amauri, que está lá de Espera Feliz. A Amauri foi um dos nossos mestres aí nessa caminhada da agroecologia, que através do CTA, eu participava de um grupo de agrofloresta, de estudante, e a gente visitou alguns agricultores que a gente ia lá, inclusive, para fazer um mutirão, A gente falava com motosserra, estudante de agronomia, e na sede do aprendizado fizemos uma bagunça lá no cafezal da Amauri. Depois eu ouvi os relatos que foi bom, que o café respondeu. Então, assim, grato aí pra caramba pelo Amauri e vários outros mestres aí que a gente teve lá durante o período de academia, que estavam fora da academia, os que estavam dentro da academia também, e os que ainda estão por aí, porque a gente está sempre aprendendo. Acho que esse é a brincadeira da vida, a gente está sempre aprendendo. Beleza? Vou começar a falar aqui pra caramba, depois a Nina vai assumir uma parte. E queria deixar mais uma vez claro que eu não sou dono do conhecimento, não sou detentor do conhecimento absoluto. Sou apenas uma pessoa que trilha um caminho, tem uma certa experiência, tive os meus aprendizados, meus tropeços, e sempre tento sistematizar isso para levar isso adiante para as outras pessoas, seja no contexto que for. Tá? Então, qual que é a brincadeira aqui hoje, gente? A gente não vai falar de receita de bolo, a gente não vai falar de uma coisa, sabe? A gente vai falar de um assunto bem genérico. Por quê? Todos nós aqui estamos aqui com aquela preocupação com a natureza, certo ou errado? Se for errado, eu já posso ir embora e vamos, sabe? Então, se a gente tem essa preocupação, a gente se preocupa, a gente está olhando para isso, eu creio que a gente queira fazer alguma coisa por ela, certo? Mas quando a gente quer fazer alguma coisa por alguém, como que a gente ajuda? Eu quero te ajudar. Aí eu já pego aqui e te dou essa folha aqui para te ajudar a escrever, sendo que eu nem sei se você precisa de folha, sabe? Então, o que eu preciso, eu como ser humano, é entender o que a natureza está dizendo para saber o que eu posso fazer por ela, certo? Se eu não sei o que a pessoa quer, como é que eu vou ajudar? A natureza é a mesma coisa. E eu vejo muitas das vezes a gente querendo... Bom, eu já vou passar aqui o próximo slide. Se a gente precisa, essa pergunta aqui, ela é pertinente. Opa! Volta. Problemas técnicos aqui. Não está indo, mas não está voltando, mas não tem problema. Será que a gente precisa, então, gente, realmente desenvolver estratégias para salvar o planeta? É isso que a gente precisa? O que vocês acham? Acho que não. Não. Por quê? Acho que a gente tem que parar de ficar interferindo demais na natureza e deixar ela um pouco distanciada. Parar de interferir e deixar ela seguir. Faz sentido? Muito provavelmente também. O ser humano pode ser exterminado, se auto-exterminar e a natureza continuar, o planeta continuar. Ela vai continuar com a gente, sem a gente. Eu acho muito interessante uma fala do Zé Luiz Machado. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Professor de agroecologia lá do IFE. Dizer que se você quiser consertar a natureza, é só tirar o ser humano de lá. Concordo. Mas eu acho que não precisa também ser tão radical. Eu acho que assim, o que eu quero colocar com isso aqui, gente, meu Deus. Já passar no mercado. Eu acho que é eu que não sei. Não, tô de cabeça pra baixo, cara. Aqui, ó. Desenvolver. Será que a gente tem que desenvolver algo? Ou será que a gente pode aprender uma coisa que já está acontecendo e só dar aquele empurrãozinho? Mas para saber o que está acontecendo, a gente tem que saber essa leitura. Se não, é melhor, eu concordo com você, é melhor tirar o ser humano da jogada e deixar a natureza aí, igual que ela falou. Mas, aquilo que a Nina disse aqui no início,
A gente pode somar positivamente, com coisas simples, com coisas baratas. E eu falo isso do ponto de vista do produtor. Eu sou produtor orgânico, trabalhador orgânico, trabalhador rural, né, como a gente falou lá na outra palestra. Então, assim, o peso da degradação ambiental muitas das vezes recai sobre o homem do campo. Ninguém reclama que você está poluindo aquele rio, você vai lá. Engenho do Mato e Niterói. O seu esgoto vai para onde? Cara, eu faço tratamento dele. Eu faço um biogás e ele fica circulando. Quer dizer, ele não circula como esgoto. O problema é que eu peguei o ponto fora da curva, né? Mas a maioria das vezes, ninguém fala, pô, mas você mora lá no centro, lá de Copacabana, lá e está poluindo e, sabe, recai sobre o produtor, sobre o cara, o homem do campo, que está jogando veneno, que está desmatando, que está isso, que está aquilo. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente não precisa caminhar contra a natureza, a gente pode caminhar a favor e a gente pode, inclusive, ser levado por ela. Simplesmente fluir no fluxo da vida. E é isso que é o meu objetivo hoje. A gente entender um pouco isso. Que doideira é essa, que na verdade é uma coisa muito simples. Diga aí. Então, eu acho que assim, Edson Hiroshi, já ouviu falar do Edson Hiroshi? Sim. Então eu aprendi umas palavras com ele que eu achei muito interessante. E eu sempre estudando assim, a palavra, né? O poder das palavras. Né? E se ouve muito falar, vamos abrir essa área para exploração. E se a gente procurar mencionar o que significa a palavra exploração, o que ela está associada, né? Então, eu acho que quando a gente vai lidar com a natureza, eu acho que essa palavra tem que ser estilo. Tem que ser estilo. Vamos explorar essa área. Temos que trabalhar. O problema é que se explora, né? Se explora até o limite então, de acabar. Exatamente. Acho que essa é uma palavra que tem que ser dissolvida, renegada da agricultura. Essa palavra. Vamos explorar. Não temos que explorar. Fala aí, Diogo. Eu acho que assim, será que o ser humano é só capaz de destruir e de acabar? Será mesmo que se tirar o ser humano, a natureza vai seguir seu curso? Claro que vai. Mas será que a gente só pode destruir a natureza, a gente não pode otimizar e construir com ela, né? Sim. Essa inclusive é a nossa proposta, né? Nós, na Fazenda Monte Cristo, eu acho que é a proposta de quase todo mundo que está aqui. Então, Guilherme, essa frase aí me faz repensar da seguinte forma: será que precisamos desenvolver estratégia para salvar o planeta? Eu colocaria da seguinte forma: precisamos desenvolver estratégia para salvar o ser humano. Porque quando a gente olhar a partir do nosso umbigo, a gente consegue salvar o outro. Se a gente olhar, a gente é egocêntrico, o ser humano por natureza. Ele acha que a gente pode precisa pensar no ser humano. Aí sim, a gente começa a expandir para os outros sistemas. Eu acho que inverteria ali, em vez de planeta, o ser humano. Aí talvez a gente começasse a pensar mais. Mas na maioria das vezes é isso aqui, as pessoas estão, não, vamos salvar o planetinha, vamos abraçar a natureza, vamos, sabe? E é justamente um pouco isso que eu também quero dissolver. E essas estratégias, elas já estão desenvolvidas. A gente está aqui como ser humano, Homo sapiens, vocês sabem há quantos anos? Que dia que a gente chegou aqui, gente? A gente está falando agora que a gente vai aprender o ABC da natureza, a gente vai aprender a linguagem, para quando a gente olhar uma área, uma paisagem, a gente vai conseguir extrair informações dali. Para isso a gente tem que saber a linguagem. Para a gente saber a linguagem é bom que a gente saiba um pouco a história. Eu pergunto para vocês, há quanto tempo nós, seres humanos, Homo sapiens, sem contar lá os australopitecos, os homens de Neandertais, Homo sapiens, gente, há quantos anos estamos habitando esse planetinha? 10 milhões? Alguém dá mais, alguém dá menos? 10 mil, 8 mil. 10 mil, 8 mil. Civilização assim, que a gente consegue ter os mesmos instrumentos, acho que é coisa de 7 mil, né? Que a gente tem uns instrumentos parecidos, assim. O Homo sapiens, a espécie como nós, diz que é entre 200 e 100 mil anos que ela já está rodando nesse planeta aí. Ou seja, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para ele dizer que não, que eu sei as estratégias já estavam montadas. Quando a gente apareceu, que as estratégias estavam aí, a natureza já tinha o seu mecanismo. Se a gente ignora isso, sabe, e quer fazer do nosso jeito, a gente vai gastar muito mais energia, muito mais dinheiro e muito mais tempo. Então é mais ou menos por aí. Então, como eu estou falando aqui que a gente precisa entender a história, eu venho aqui nessa paisagem aqui. É meio viagem, gente, mas faz um sentido. Tá? Isso aqui, o que é isso?
é uma possível paisagem primitiva do planeta. Certo? Alguém discorda? E essa aqui é um cenário atual. Qual é a diferença aqui, gente? Quê? Vida. Um monte de coisa. Bem diferente. Tá? Aí, seguindo um pouquinho adiante, queria falar um pouquinho para vocês desse camaradinho aqui, ó. A gente está, planetinha Terra. Só a título de curiosidade, mas que vai vir a somar para a nossa discussão, aqui a gente tem Vênus e aqui a gente tem Marte. Certo? Vamos ver qual que é a diferença desses camaradas. Aqui a composição química da atmosfera desses três planetas. Tá? A Terra aqui, ó, composição provável antes do aparecimento da vida. Como era a Terra antes do aparecimento da vida? Teor de CO2 na atmosfera, 98%. Vênus é 96,5%. Marte é 95%. Teor de nitrogênio na atmosfera, 1,9%, 2,7%, 3,5%. Oxigênio, traços de oxigênio em Vênus e 0,13% em Marte. O que vocês me dizem disso? Se não tivesse os olhos, não dava para você interpretar hoje. É parecido? Isso aqui tem alguma semelhança? Porque, gente, a gente olha a foto de Marte hoje é uma outra coisa. É mais ou menos aquilo que a gente viu aqui, certo? Talvez Vênus seja alguma coisa nesse ponto aí. Só que não, a Terra está assim. Mas ela já foi exatamente muito parecida com os Vênus e com Marte. O que aconteceu? O que mudou? Que imagem que é essa? Sabe? A gente... E tem outros aqui, se você for pensar no período do ano, o tempo... Como fala? Tempo... Quantos dias demora o ano em Marte? Não é muita variação, sabe? Então, tem alguma coisa que vai além aí nessa discussão. Aqui, ó, a composição da Terra hoje, mais ou menos. De 98% de CO2 na atmosfera, que tinha antes do aparecimento da vida, hoje a gente tem 0,35%. Olha só que doideira. Diminuiu 1000 vezes, sei lá, muita coisa. Nitrogênio, que tinha 1,9, passou para 79. Oxigênio passou para 21. E era traços. Agora sim existe uma diferença gritante entre aqui a atmosfera da Terra e de Marte e de Vênus. Concorda comigo? Bom. E Marte e Vênus continuam iguais? Continuam iguais. A Terra que sofreu essa evolução. A Terra que sofreu. Então é isso que eu digo, eu quero chegar, né? Qual é a diferença? Por que aconteceu isso? O que possibilitou tudo isso, essa mudança? Já está falando ali, né? O surgimento da vida. Só que o surgimento da vida não veio por acaso. Teve algum fenômeno aconteceu antes que possibilitou o fenômeno da vida. E aí quem arrisca dizer? Galera que vai lá, aqueles robozinhos lá para Marte, lá, eles estão procurando o que lá? Água. Primeira coisa foi o surgimento da água. Alguém sabe aí como é que chegou a água no planeta? Sabe? Tem várias hipóteses. Uma das mais aceitas aí é que um asteroide de gelo colidiu com a Terra e trouxe essa quantidade de água. Quando você traz um monte de água para uma atmosfera disso aqui, ó, de 98% de CO2, primeiro que a água vai entrar em equilíbrio com gás. Então o teor de CO2 muito saturado no ar vai passar para a Terra. Isso já vai, o primeiro fenômeno. E isso veio catalisando todas... Opa, um spoiler aqui. Isso, como é que fala? Possibilitou que chegasse vida no nosso planeta. Com todas as condições, agora com umidade, com nitrogênio assim, com CO2 baixo e tudo mais, possibilitou o surgimento da vida. Certo?
Como é que é? É uma estrela de quinta grandeza. É uma estrela de quinta grandeza, nem é grande coisa, né? É uma estrelinha lá que está lá quente voando lá na imensidão do espaço. Só que ele tem um detalhe. Ele tem um processo intenso de entropia. Ou seja, ele transforma hidrogênio em hélio. E nessa fusão ele libera quantidades exorbitantes de energia ao seu redor, que chega à Terra. Então a energia solar chega à Terra. E a Terra, por sua vez, recebe na sua superfície, a cada metro quadrado, gente, 1 por 1, chega a 300 watts para cada metro quadrado. Uma estimativa. Depende do lugar onde você está, no ponto do planeta. 300 watts por metro quadrado, se você aproveitasse tudo isso, você conseguiria manter 33 lâmpadas de LED acesa. Só captando aquela energia de 1 metro, que chega em 1 metro quadrado. Então, onde eu quero chegar é que a quantidade de energia que chega na Terra é absurdamente grande. E com o advento da vida, né, que é o estado, atividade incessante dos seres organizados. Se você tem qualquer tipo de atividade, o que você precisa para executar essa atividade? Energia. Certo? Se você não tiver energia, você não vai ter atividade nenhuma. Você vai ficar quieto no campo e Zé Felipe. Então a vida foi uma revolução no planeta, quando ele, naquele momento que foi possível aquilo, ele começa a absorver a energia do Sol. Começa a absorver a energia do Sol, absorver a energia do Sol, e cada vez que ele absorvia mais a energia do Sol, como que a planta absorve a energia do Sol? Um processo chamado de fotossíntese. E a fotossíntese faz o que com o CO2? Absorve ainda mais e libera oxigênio. Então os teores de CO2 foram diminuindo, de oxigênio foi aumentando cada vez mais. Então a gente chegou nesse ponto aí do planeta. Né? Aí aqui, gente, só para ilustrar, para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que o Sol doa para o planeta, cada pontinho desse aqui representa que seria capaz de suprir toda a demanda de energia do planeta. Só nesse pontinho preto. Ou nesse, ou naquele, ou naquele, ou naquele, ou naquele, ou naquele. Um deles? Um deles. Considerando uma conversão de 8%, ou seja, perdendo ainda 92%. Já seria capaz para suprir a demanda de energia do planeta. É só para ter uma dimensão da quantidade de energia que está chegando aí de graça, cara. E a gente, muitas das vezes, despreza. Então, gente, aquilo que a gente está falando, a Terra, com o surgimento da água, catalisado depois que catalisou o surgimento da vida, ela começou a se comportar como um condensador de energia, como uma pilha que está sendo sempre recarregada. Carregada pela energia do Sol, que é imensa, de graça, e podemos dizer, na nossa escala humana de vida, que é infinita. Não é infinito porque uma hora vai acabar. Então, é isso. A Terra, ela é um condensador, ela tem uma aptidão sintrópica. O pessoal fala da sintropia. É exatamente o contrário da entropia. Enquanto o Sol tem uma atividade entrópica, que ele libera energia, a Terra, a partir da vida, absorve energia. Então é uma balança. Isso, gente, não tem como a gente dizer que, não. É só observando. Se a gente parar para observar como é que as coisas são, a gente vai chegar aqui. E isso vai dar embasamento para as nossas ações no futuro. No futuro não, no presente, hoje, agora. E com esse acúmulo de energia, a quantidade de vida no planeta vai aumentando, porque a forma do planeta guardar energia é na forma de vida. Certo? Por exemplo, vocês vieram de casa caminhando. Para vocês caminharem até aqui, vocês precisaram, como a gente falou, de energia. Certo? Da onde vocês tiraram essa energia? Do alimento. O alimento tirou energia de onde? Do Sol. A energia veio do Sol. Então você está se movimentando com a energia do Sol. Certo? Então a forma do planeta guardar energia é através da vida. Seja de uma planta, do galho de uma planta, da raiz de uma planta, do amido presente, da folha, ou do animal que comeu aquela planta. Todo mundo tem energia. Nós temos energia. Tá? Esse pano aqui, esse tecido tem energia. Minha blusa tem energia.
sempre a partir de um estado mais simples para um estado mais complexo. Vocês concordam comigo que aquela imagem lá daquele planeta primitivo é de uma simplicidade absurda? Se você for parar a pensar em termos de moléculas, de moléculas, né? É uma coisa extremamente simples. Tem minerais e acabou. Agora, a segunda foto daquela paisagem de floresta, tem vida, tem macaco, tem planta, tem onça. Olha lá. Quer entrar? Claro. Então o planeta sempre faz isso, gente. Ele sai do simples e vai para o complexo. Sai do simples e vai para o complexo. Através do fenômeno da vida, né? Da evolução da vida, do caminhar da vida. Ele vai acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia. E a gente, parou de acumular energia? Não, está acumulando energia agora. E vai estar sempre. Quando o sol brilhar e tiver vida na Terra, vai estar acumulando. O processo contrário dessa entropia é a entropia. Quando você sai do estágio de muita energia e parte para menos energia. Também acontece na natureza. Óbvio. Né? Para um animal se locomover, ele gasta energia. Mas o resultado, o balanço de toda a atividade do planeta é sempre positivo. Excluindo o ser humano, tá? Excluindo o ser humano, por enquanto. Bom, a gente foi aquela primeira imagem no cenário da Terra primitivo. Mas e no cenário desse aqui? Está muito diferente daquele? Está bem próximo, né? A quantidade de vida consolidada aqui, tem só terra aparecendo, não tem quase raiz de planta, quase não tem verde, as árvores estão aqui, estão mortas. Claro que é mais do que aquele cenário primitivo, que nem existia vida. Mas considerando aquela segunda fotografia, né, que é parente dessa aqui, o que vocês acham? Essa é a aptidão do planeta. Isso o planeta quer sempre sair daqui e vir para cá. Sair daqui e vir para cá. Você, não adianta o que você faça. Você pode jogar uma bomba atômica aqui. Vai jogar uma bomba atômica aqui. O planeta, ele pode... É isso aí, voltar ao que era ontem, né? Isso. Respeitar. Não tem nenhum mistério, na verdade. Mas eu volto à pergunta, quantos anos estamos aqui fazendo agricultura? Plantando sementinha, plantando estaca, plantando raiz? Que me lembre, assim, na Mesopotâmia, se eu não me engano, 3.000 anos antes de Cristo, 2.990 alguma coisa, eles começaram essa coisa da agricultura. Então ela está falando pelo menos 3.000 anos. Pelo menos 5. Alguém dá mais, alguém dá menos, acha que não é isso tudo, acha que é menos, acha que é mais. Então, gente, quem sou eu para falar que é mais do que menos? Mas estima-se aí 9 a 10 mil anos que o ser humano aprendeu a fazer agricultura. Então, se nós temos 150 mil anos que a gente está nesse planeta, a gente só aprendeu a fazer agricultura há 10 mil anos. Ontem, sabe? E aí bate no peito falando que é o cara e o agro é pop, eu vou destruir essa mata toda aqui, vou plantar tudo soja e milho e vou fazer acontecer. É uma tremenda infantilidade da parte do ser humano. Porque nós não sabemos de quase nada na agricultura. Está tudo aí para aprender. Como eu falei, a gente não sabe o nome das plantas. A gente não sabe o nome dos bichos, não sabe o nome dos... Sabe? Então, mas talvez o que explique um pouco isso é que quando o ser humano aprendeu a fazer agricultura 10 mil anos atrás, o contexto, o homem que eu estou falando, não é o homem, é o homem gênero, o homem e mulher, o contexto era pós-era glacial. Então, aquela agricultura lá na Europa, aonde o cenário não era assim. O cenário era assim, era grãos, era pradarias, mais parecido com um pasto. Lá que o ser humano moderno, né, essa cultura agrícola que a gente tem, vem daquele contexto. Então, quando a gente chega aqui nos trópicos e vê isso aqui, ele fala exatamente o que a moça falou. Tem bicho, cara, tem onça braba, tem cobra, tem aranha, tem escorpião, tem mato, tem árvore de 50 metros, eu não sei o que eu faço com isso, taca fogo nisso e faz assim. Vira assim, aí ele se sente em casa e sabe plantar lá o milho trigo dele. Na carta de Pero Vaz de Caminha, diz que tem um trecho que ele fala, né, que ele não sabe como que os indígenas aqui vivem, são fortes e vistosos, que
Eles comem desses inhames que para todo lugar dá, e dessas coisas que são mato, que não sei o quê, porque os portugueses não tinham noção do que era agricultura indígena, do que era agricultura originária. Não tinha. E aquilo era trabalho, era agricultura. Era trabalho. Cada dia que passa tem mais estudos mostrando que parte da Amazônia foi, na verdade, uma floresta plantada. Sabe? Os índios já estavam aqui fazendo um trabalho muito mais aqui. Eles estavam comendo taioba, estavam comendo raiz de não sei o que, estavam comendo mandioca, estavam comendo frutos da mata, estavam comendo jussara, estavam comendo açaí. E eram fortes, robustos e mais o que? Vistosos. O milho estava na floresta. Ah, mas o índio fazia roça e queimava? Ele fazia roça e queimava. Só que ele trabalhava na lógica da sucessão. Ele sabia que ele precisava seguir nesse fluxo. O problema, gente, não é derrubar uma árvore. O problema é não plantar uma árvore. Entendeu? Não tem problema nenhum a gente abrir uma clareira, em tese, cultivar o nosso grão, nosso trigo, nosso milho, nosso feijão e recompor uma floresta. Isso é o fluxo da vida, é entrar na engrenagem do planeta. Então os índios plantavam árvores, eles plantavam lá naquela roça dele lá, de mandioca, ele plantava a árvore que ele sabia que ia atrair a caça daqui a 50, 100 anos, sabe? Então esse é o paradigma que a gente precisa resolver. O processo de queimada também fixava potássio, fósforo na terra, elementos que estavam faltando naquele ambiente de floresta, daquele solo. Então, eles também deixavam um tempo descansando para poder recuperar aquilo, para poder plantar novamente. Quer dizer, a mesma coisa que os quilombolas também fazem. Né? O pessoal fala que acha secular, é uma descansando. secular que permite a existência da floresta. Ela não é agressiva. Né? E foi colocada em xeque pela agricultura convencional, que usa maquinário pesado, que destrói o solo, destrói a vida do solo, os microelementos todos. Por exemplo, até interessante, eu fui fazer um trabalho no Maranhão, as consultorias no Maranhão, até por vida Tereza, que está aqui, e lá, um dos relatos era a baixa produtividade da mandioca, né, da mandioca brava, que era a base da alimentação pessoal. E eu lembro que numa das oficinas a gente discutiu isso, né? O cara reclamando. Não, mas a terra tá ruim, porque meu tio, meu pai, meu avô, colhia não sei quantos paneiros de farinha, sei lá, 50 paneiros de farinha. A gente hoje está colhendo 10, 15. Mas e aí? E a área que ele tinha disponível para fazer aquela agricultura? O avô dele, às vezes, deixava 50 anos a floresta caminhando nesse sentido. Ele não, agora ele está restrito num quadradinho e ele precisa a cada 5 anos renovar. É óbvio que a fertilidade vai baixar. Então, e muita gente acha que o índio só deixava a terra descansar, mas ele fazia um plantio que lá na frente ele tinha outras colheitas. Ele colhia o milho, colhia os grãos. Quando estava na capoeira, ele colhia outras coisas, inclusive a caça. E depois ele reiniciava o ciclo. É muito mais adaptado com a nossa do que o modelo europeu, vamos dizer assim, de agricultura. Então, gente, olha só, tudo que a gente falou aqui, trocando em gráfico, o gráfico é uma coisa bacana. Se a gente estudar a lógica do planeta em acumular energia, em aumentar a complexidade dos ambientes, ele sempre sai de um ambiente com baixa energia acumulada, zero energia, por exemplo, aquela paisagem primitiva que a gente viu no início, por exemplo, aquele pasto degradado que a gente viu agora há pouco. Energia baixa. E, ao passar do tempo, ela vai acumulando essa energia. Certo? Isso é fato. Acumulando energia do Sol. Claro que ela não é linear. Ela tem altos e baixos. Cai uma árvore, bate um vendaval, tem um evento, um tsunami, existem picos, mas ela vai caminhando dessa forma e vai indo, gente. E não parou, sabe? Ela está eternamente indo. Sempre acumulando. Só que nós, os seres humanos... Então aqui, para acabar de ilustrar isso aqui, né? Esses aportes de energia aqui, essa sobra de energia, quando cai um galho de uma árvore, por exemplo, quando abre uma clareira, é o que financia um novo surto de crescimento do sistema. Entra como adubo no ambiente. Esse é só um detalhe. Então, justamente. Então, voltando para essa imagem. Apesar da natureza vir para cá, o ser humano quer fazer o quê? Quer ir para lá. Ele com a atividade humana dele. Meu tataravô, quando chegou aqui, era assim.
Derrubou tudo, queimou, não sei o que, plantou café, colheu maravilhas de café, não sei o que, hoje... Não, até que chegou no momento em que o café não dava mais, e aí quebrou. Toda a região, esse processo é comum. Os cafeicultores quebraram, porque o café é uma planta de luxo, uma planta exigente, é uma planta de floresta, e declinou. Aí abandonou a atividade. Quando o Guilherme chega lá, como é que está? Assim. E a nosso desafio, como nós, como geração aí de produtores, agricultores e pessoas que estão olhando para isso, é exatamente essa. Repartir daqui, produzir alimento, sustentar sua família, gerar os recursos e chegar aqui. Será que é possível? A natureza já faz isso sozinha. Então, o que a gente precisa? Olhar para ela e aprender com ela. Falo pra caramba, né, gente? Como que a natureza trabalha para fazer isso aqui? Como que ela, quais são as estratégias dela? Natureza não, o ser humano. Como que o ser humano peita a natureza? Como que ele faz para sair daqui e vir para cá? Que ferramentas ele usa? Monocultura, para começar. Maquinário pesado. Adubos químicos, agrotóxicos. Essa foto aqui é bem bacana porque mostra como se deve fazer. Como aplicar um agrotóxico. Gente, isso aqui não é brincadeira. Eu moro na zona rural, eu vejo isso bem normalmente. Quando não está ainda fumando um cigarrinho. Há 10 mil anos atrás o homem era mais inteligente. Muito mais? Você está doido de querer fazer uma coisa dessa? Então a agricultura moderna, gente, que a gente diz tanto, né, que enche o peito para falar que é isso, que é aquilo, que o Brasil é o celeiro do mundo, que alimenta o planeta, alimenta 5 planetas que precisam. O agro é sustentável, É isso, gente. É baseado nisso aqui, sabe? É isso aqui. A galera bota água nisso aqui para beber em casa. Tem uma lei que precisa devolver as embalagens agrotóxicas. As pessoas devolvem? Não devolvem. Fica lá no rio, sabe? Contaminando a água. E depois essa água vai para onde? Vai para a cidade. E aí o cara fica com câncer, fica com isso, com problema nos rins, não sei o que lá, e não sabe por quê. A água, gente. A água. Comida. Olha aqui. Eu não como uma banana dessa, não como um tomate desse, tá maluco. E quando ele chega aos 60 anos, se chegar, se ele conseguir alguma coisa, ele passa por um processo de devolver tudo que ele conquistou até morrer. Que é e ele, aí, a partir daí, ele vai ter vida enquanto ele tem algum fundo financeiro. É a cobrança. E é engraçado que ele gasta a vida inteira financiando a Bayer e a Monsanto, depois